apostila. Ó, chegou a apostila desse ano. Ela é essa daqui, ó. Certo? Meu Deus do céu. Pera, ela tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça? Tá mesmo. Tá. Não sirvo para ser blogueira que fica mostrando as coisas aqui, vocês viram? Essa apostila, aí vamos conversar sobre isso. Tem os meios de conseguir ela. Tem ela lá na Unip, presencial, tem lá, eles estão vendendo ela. Tem como... Oi? PDF para baixar é um meio... Comprar online, sim. Uhum. Compra online... Presta atenção aí. Compra online. Vocês viram que eu coloquei o link aqui do Mercado Livre? Uhum. É a primeira apostila. Repara que a capinha... Tem várias apostilas da Unip lá. É essa daqui, a capa azul. É o primeiro que aparece ali nesse link. Nesse link do Mercado Livre tem a possibilidade de comprar ela assim, tipo, física? Isso, você vai comprar a apostila no Mercado Livre. Aí tem o frete também, viu, gente? Vamos ver agora como custa esse negócio. Mas, rapaz, 70 conto. E aí eles vão entregar aí na casa de vocês desse jeito, sabe? Aí eu quero conversar com vocês. Olha aqui, que nem a gente falou no primeiro dia de aula. A apostila de desenho é muito legal. Por quê? Porque vocês vão fazer medidas, desenhos, que se vocês arrumarem por outros meios, talvez fica distorcido ali, né? Esses outros meios que às vezes acontecem por aí. E aí acaba sendo um pouquinho mais difícil de fazer os exercícios, né? Então é aconselhável que compra. Mas no meio de uma pandemia, todo mundo sabe disso, né? Então, assim, Dia 5 fecha meu cartão. olhando firme se é uma folha original, quando vocês for entregar, sabe? Pera aí, Turati, que eu vou mandar o link da... Pera aí, tu quer qual link? O da apostila direto já? Ah, não sei, ela mandou o link do bagulho, pera aí. Eu mandei o link do Mercado Livre para vocês conseguirem comprar. Essa é a apostila aí. Eu vou esperar virar dia 5 que fecha meu cartão, vou e compro. Isso. Aí, gente, vocês veem como vocês vão conseguir ela. De alguma forma, aí vocês veem a forma, vocês deveriam conseguir essas atividades. Por quê? Vai chegar um momento que sem ela vocês não conseguem fazer. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Tá vendo que ela é meio de preencher os formatos? Como que vocês vão fazer essas coisas assim, ó, sem ter esse material? Então, assim, ou apostila, ou dá um jeito de imprimir. Aí, não quero saber como que vocês vão conseguir isso. Cada um dá seus pulos. Tem a possibilidade de conseguir em algum outro lugar além... Eita porra, Turati. De conseguir em algum outro lugar que não seja Mercado Livre? Tipo, comprar loja física? Então, como esse material é da Unip, eles vendem normalmente só lá na Unip. Aí agora, por conta da pandemia, colocou no Mercado Livre. Só tem nesses dois. Não, mas dá pra ir lá na Unip comprar. Conseguir de sábado. O original. Aí vocês veem como vocês vão fazer, tá? Hoje ainda a gente consegue trabalhar sem apostila. Será que lá na Unip vai ser o mesmo preço? Semana que vem já começa a ficar difícil, porque eu preciso passar o material daqui. Eu não posso ficar tentando exercício, sabe? Então, mas aí que tá o problema. Os Correios estão em greve. Tá uma porcaria para fazer entregas. Mas tá fazendo entrega, só que não sabe o tempo. A entrega tá uma porcaria também. Será que não sabe vai ser aquele esse texto preço que eu também, passei ou será para que vai ser vocês mais? na outra aula? Uhum. Ele tá aqui, ó, já com as linhas, tudo certinho. Se já tivesse a apostila, já dava para fazer nessa página aqui. É o mesmo texto. Quem pegar ali vai ver que é o mesmo texto. Certo? Certo. Gente, isso daí não é a gente daqui. Ó o presunho chegando aí, ó. Ah, vagabunda. Eita porra!
Microfone mas aí, bom é outra coisa, né? não, mas aí, qualquer coisa, tipo, é que eu não tenho tempo de ir pra Rio Preto e na Unip durante a semana. Qualquer coisa eu tento negociar com alguém aí, mano. Se alguém compra pra mim, depois eu dou o dinheiro. Rapaz, se der, o parcela tem 15. Tá Faça bom? aquele carnezinho do Casas Bahia. Tranquilo quanto a isso? Só assim, é bom vocês já entrarem nas aulas com essa atividade. Aí, como vocês vão arrumar ela? Xerox impresso, original, aí vocês veem o que vocês vão fazer, tá bom? Mas para as aulas, já deixa ela Só preparada serve se for que esse a gente vai modelo aí. usar. Oi? Eu tenho um modelo aqui em casa que meu irmão fez engenharia também, mas é um modelo mais antigo. Só serve se for esse aí? Então, tem que ver, porque se ele fez, normalmente ele foi arrancando as páginas para entregar para a professora, não foi? Vixe, não sei. Ela tá bem grande. Provavelmente sim. E muda, eles mudam. Do ano passado, mudaram várias coisas. E vem ordem que eu tenho que seguir essa apostila e pedir exercício daqui para vocês. Então, assim, alguns exercícios é igual. Esse aqui de caligrafia que eu mostrei tá igualzinho. Mas tem alguns que eu já vi que tá bem diferente das dos Entendi. anos. Eu tenho de 3 anos, tá diferente. Eu sei que é cara. Mas, ó, daí 2 semanas, né? Tá aí. Oi, esse guide aí, professor. Está o quê? disponível. Esse guide para nós aí. Não entendi. Essa apostila que você apresentou está disponível na Unip para comprar? Chegaram alguns exemplares lá na Unip. Então, ainda Sim, lá. Obrigado. nada. Negociem entre vocês aí no WhatsApp. Eu sei que vocês conseguem dar um jeitinho, tá bom? De todo mundo ter. Professor, esse Oi. aí que você passou, pode fazer no caderno de caligrafia ou tem que ser na folha? Não, era aconselhável que fosse na folha, porque aí a folha é aquilo que eu falei. Ou você imprime aquela que eu enviei, porque aí ela já tem o tamanho das linhas, ou você vai ter que pegar uma folha sulfite e fazer as linhas, porque no caderno de caligrafia, a proporção dessas linhas, elas têm tamanhos diferentes. Entendeu? Entendi. Aí ou manda imprimir aquela folha, ou alguém imprime e você tira xerox, ou você vai ter que. Aí eu aceito que faça a mão, só que aí vai ter que fazer todas essas linhas aí numa folha de papel. Ah, porque eu fiz lá. Nem na metade do texto, eu fiz tudo na mão. Ah, então tá bom. Mas aí você fez no caderno de caligrafia ou na mão as linhas? Não, fiz na mão, na folha sulfite. Então pode deixar. Não, não tem problema, não, viu? Tá bom. Tá bom? Normalmente, gente, a gente pede que seja folha da apostila original, não pega assim. Mas, né, vamos. Um momento tão diferente, né? Então, a gente está bem flexível quanto a isso. Certo? Bora, então? Oi? Vamos indo. Pois é, exatamente. Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre cotas. Quem já fez desenho técnico aí, eu sei que alguém falou no bate-papo, mas eu estou tentando abrir, não está abrindo, tá? Isso. Quem já fez sabe muito bem o que é cota, né? Como é que eu parei de compartilhar para abrir o bate-papo para eu ver?
Aí. A Lara perguntou, professora, do exercício da aula passada, posso depois passar na apostila? Pode sim, Lara. Só vou aconselhar que vocês façam o seguinte: quer deixar esperar chegar a apostila para já fazer esse texto, se você não fez, mas não deixa acumular, vai fazendo em dia, assim, esses exercícios. Não tem uns que parece que é rapidinho, mas é demorado, e aí depois eles não dão conta na época de entregar tudo junto. Mas pode sim fazer na apostila. Oi. Ela tem na apostila, mas como eu tinha passado antes, se vocês já... eu já passei para vocês já adiantar, porque a gente espera que assim, a gente dá aula e durante essa semana vocês já façam essa tarefa. Então, a gente mandou as folhas para vocês. Quem quiser fazer na apostila de novo, aí vai a gosto de vocês, mas pode me entregar do jeito que você fez. Se você imprimiu aquela folha, pode ser. Se você fez as linhas na folha sulfite, pode ser. Se você refizer na apostila também, pode ser. Não importa que você me entregue. Ah, tá bom. Tá bom, então, também vai pedir essa semana, né? Ótimo. Pessoal, vou começar a falar de cotas, então. Então, o que eu estava falando, quem já fez desenho sabe muito bem o que é cota, né? Cota é a expressão que a gente usa para dar as dimensões do projeto. As dimensões seria as medidas do projeto, né? Os tamanhos dessa peça, os tamanhos de uma planta, de uma casa, né? A cota, ela é formada sempre por linha e símbolo. O símbolo e o valor numérico. Esse valor numérico, se não tiver nada, ele vai estar sempre na unidade, no sistema internacional aqui, na norma, né, NBR, em milímetros. Então, gente, a cota é muito importante. Errou a cota, se alguém for reproduzir essa peça, vai fazer outra peça, não é? Essa cota ela é tão importante que ela precisa ser padronizada, para todo mundo que pega um desenho entender quais as medidas você está colocando ali. Ela não pode estar com muita cota para ficar ruim, difícil de ver o desenho, tem que ser uma forma de escrever ela clara. Para isso, então, a gente vai ter vários padrões e normas para seguir de como colocar essas medidas. Eu vou falando aqui todos os tipos, vários exemplos de cotas, como que a gente vai cotando, e depois vou dar exemplo de figuras já cotadas, tá bom? O que precisa ter numa cota? Quais são os elementos que compõem uma cota? Normalmente, ela tem a linha de cota, ela é uma linha contínua estreita, lembra o grafite 0,5. Essa linha, o comprimento vai corresponder à dimensão do que você está medindo. Por exemplo, um exemplo qualquer aqui, ó. Vou medir aqui essa caneta. A linha, ela vai ter essa dimensão aqui, ó, do tamanho dessa caneta. Eu vou vir aqui e vou fazer uma linha para mostrar o tamanho dessa caneta. A linha de chamada é a linha que é uma linha contínua estreita e ela vai fazer uma ligação entre a cota e o lugar que você está medindo, ou que a gente chama que está sendo cotada. Então, ela chama para falar assim, ó, tô pegando a medida desse pedaço aqui. Ela sempre vai estar fazendo essa ligação. E as setas, essas setas são inseridas nas extremidades dessa linha de cota e tem a função de destacar os limites que está sendo cotado. Ó, daqui até aqui, esse pedaço é 15 centímetros. Aí você vai colocar umas flechinhas na ponta. Vamos olhar agora todas as normas para fazer isso daí. Lembra que eu falei que aqui a gente trabalha com normas, né? A primeira aqui, ó. O comprimento da seta indicativa de início e final das medidas e o tamanho do número devem ser iguais. Gente, vocês vão ficar vendo se é exatamente igual? Não, mas espera-se que tenha um padrão. Você não vai lá e vai colocar uma setica muito titiquinha e um número gigantesco. Tem que ter um padrão e um bom senso ali na hora de
de desenhar, tá bom? No desenho A4, aqui a gente adota aproximadamente 3 milímetros para essa setinha aqui, tá bom? Vai medir 3 milímetros? Também não. Mas vamos ter uma noção ali mais ou menos de tamanho. Isso daí com o olho, vocês já vão pegando, vocês vão vendo que depois fica bem tranquilo. Não vai lá, tem o desenho, vocês vêm aqui e vai fazer assim, ó. Certo? Tem que fazer uma setinha bonitinha, pequenininha ali, mais ou menos nas dimensões, que esteja correspondendo às extremidades da cota. Olha que eu tinha falado que ela estava sempre nas extremidades. Então, aqui, ó, nesse exemplo, tá mais fácil de ver, ó. Esse daqui, essa linha que eu tô passando aqui por cima, ó, é a linha que eu estava falando que é a cota, linha de cota. Nas extremidades da linha de cota, tem aqui as minhas flechinhas, tá bom? Essas duas linhas aqui são as linhas de chamada. Ela serve para falar assim, ó, daqui, deste ponto até este da peça, é o que eu vou medir. Aí você veio aqui e colocou um número. O que significa? Que esse tamanho é 21. Repara que não tem unidade de medida. Se não tem unidade de medida, é porque é 21 milímetros. A gente não fica escrevendo aqui, ó, milímetros, tá bom? É só 21. Se eu estiver usando outra unidade de medida, que às vezes acontece, estiver fazendo a planta de uma casa, você não vai escrever tudo em milímetros, né? Porque vai ficar uns números muito grandes. Aí, se estiver escrevendo tudo em milímetro, ou tudo em outra unidade de medida, aí você indica que é outra unidade de medida, tá bom? As linhas de cota, gente, também são sempre paralelas às linhas que você vai medir. Lembra que paralelas são linhas que caminham juntas, ó. Essa linha de cota aqui tá medindo esse pedaço aqui, ó. Repara que eles são paralelos. Eles caminham juntos. Então, a linha de cota, ela tá sempre indicando esse pedaço aqui que você tá medindo. Se eu quisesse medir esse lado aqui, a minha linha de cota teria que estar aqui, paralelo a este outro lado aqui, certo? Gente, eu sei que é um pouco, talvez, maçante, mas é um monte de regrinha que vocês precisam saber. Olha aqui, as linhas de chamada, ao contrário da cota, elas são perpendiculares à linha de cota. E que é isso? Ó, vou medir este lado aqui, não é isso? Então, eu tenho que fazer a linha de cota paralela a esse lado. E a linha de chamada perpendicular. Perpendicular seria fazendo 90 graus, não é? Então, aqui, ó, perpendicular, essas duas aqui são as minhas linhas de chamada. Olha aqui esse outro exemplo, a linha de chamada, ela é perpendicular aqui onde você está medindo, ó, fazendo 90 graus, tá bom? As linhas de contorno do desenho podem ser utilizadas como linhas de chamada. Então, dependendo do desenho, repara, aqui tem um contorno, né? Aí você já pode utilizar ele como linha de chamada. Aí você só faz mais uma aqui. E aí a tua cota fica entre essas duas linhas. Ou então, olha aqui esse outro exemplo, ó, tem o contorno da tua peça que tá aqui, aqui e aqui. Aí você vem, nesse caso, você poderia cotar aqui no meio, ou então, você ainda poderia fazer o seguinte, aqui, ó, fazer uma linha de chamada aqui para cima, outra aqui para cima, e colocar essa cota aqui nesse meio. Seria outra opção. Mas pode fazer aqui embaixo. Repara nos números, viu? Ó, que vocês já aprenderam. Olha o 3, o 2... Vai treinando, ó, o 7, ele não tem um corte, não tem baixo, lembrando da nossa caligrafia técnica, né? Para desenhar as medidas nessas cotas. O que mais? As setas nas extremidades da linha de cota vão indicar o início e o fim da medida. Ah, ela serve para falar, é daqui até aqui que eu tenho essa medida, tá bom? Nas cotas horizontais, o número que representa a medida é escrito no meio e acima da linha de cota. Olha isso daqui, sem se apoiar nela. Vocês não vão escrever esse número assim, ó, usando essa linha escrita em cima dela. Tá vendo que tem sempre um espacinho aqui? E ele também é sempre aqui, ó, no meio, pro lado de cima. Vocês não podem, eu vi, nossa, vejo muito
muito, quando vem, faz assim, ó, vai cotar alguma coisa e coloca o número aqui, ó. Não é embaixo, é sempre em cima, tá bom? Isso daqui é errado. Ou então, aqui, ó, nesse outro caso, ó, aqui, tá vendo que é em cima, ó? É como se eu tivesse pego a cota e deitado, ou então vindo aqui e colocado desse lado, esse 17. Não pode, isso é errado. É sempre em cima da cota, ó. Em cima da cota. Em cima. E não encosta nela. Não encosta em nenhum caso. E sempre centralizado, né, gente? Não precisa ser exatamente o centro, mas você não vai vir colocar o número aqui, ó, aqui nesse cantinho. Ó, professora, mas por que, por exemplo, naquele exemplo anterior, tu fala que esse 17 aí tá em cima? Se fosse ao contrário, por que ele estaria embaixo? Se fosse do jeito que eu desenhei, é isso? É, por que, você fala que ele tá em cima? Ah, sei lá. imagina que esse 11, ó, tá vendo que o 11 tá em cima? Uhum. Imagina girando isso daqui. Vou girar. Eu vou fazer essa cota agora aqui, ó. E o 11 tem que vir desse lado. Ele continuou aqui, ó, nessa posição. O 11 girou aqui junto. A cota gira para cá e o 11 gira junto. Ah, mas no caso, tem a possibilidade também, de fazer do outro lado, né? Caso fosse girado pro outro lado. Não, não tem. É regra. Tem, se você quiser, você pode escrever, mas não faz parte da norma. Uhum. Você já viu em algum caso do outro lado? Não sei se você trabalha com isso. Não. Não, é que às vezes, quem trabalha com isso, às vezes vê coisas que acaba ficando fora da norma, mas a norma mesmo fala isso. Ou ela é em cima aqui, ou se é deitado, ó, é sempre desse lado, sempre. Não pode inverter o lado. É regra, gente. Você tem que aceitar e decorar ela. Desenho técnico é cheio de regras, assim. Ó, repara aqui, que, ó, se eu tiver aqui, eu tava medindo desse lado, né? O meu 22 veio aqui. Aqui eu tava medindo desse lado, o meu 16 tá para cá. Sempre. Olha aqui essa regra, que é o que você estava perguntando. Em cotas verticais, o número deve estar à esquerda da linha de cota, escrito de baixo para cima. E ainda você tem que escrever ele, ó, nesse sentido, ó, 16, 22, de baixo para cima. Você não pode fazer o contrário, que nem você tinha falado, por exemplo, fazer assim, né? E ainda escrever assim, ó, 16. Não pode. É sempre de baixo para cima que a gente vai escrever o número. Outra regra. Devemos evitar. Tem coisas aqui no desenho que vocês vão ver que são proibidas e tem coisas que eles falam assim, deve ser evitado, mas não é errado fazer, tá bom? Que as linhas de cota sejam cruzadas por outras linhas do desenho. Agora, o que não pode nunca deve cruzar linha de cota com linha de cota, em cotas verticais e horizontais. Repara que as linhas, às vezes no meio do desenho elas vão se cruzar, mas, por exemplo, se essa peça aqui fosse mais para cima, vamos fingir que ela não acaba ali, ela acaba aqui, ó, certo? Teria tudo isso daqui, esse contorno. Aí você quer fazer essa medida aqui de 20, então ela teria que subir, né? Acompanhar aqui a linha de chamada. Essa de 20 não poderia estar aqui, porque ela ia estar cruzando com essa de 21. Aí como que eu conserto isso? Aí vocês vão ter que achar jeitos de colocar essas cotas para elas nunca cruzarem, tá bom? Então elas podem ser cruzadas por outras linhas, por exemplo, uma linha de chamada? Pode. Cota com cota, assim, desse jeito, nunca. Nunca pode acontecer. Aí esse é um erro mesmo. Olha aqui, as linhas de cota não devem ficar alinhadas com as arestas do desenho. Tá vendo que é para não confundir. Aqui você fez uma linha de chamada bem grandona e colocou a cota aqui. Nesse outro caso, ó,
Tá vendo? A gente subiu e colocou a cota aqui. Quando ele falou que podia cotar aqui dentro do contorno, deixa eu apagar aqui. Dentro do contorno, repara que ele não veio e colocou aqui no limiar, ele colocou um pouquinho para baixo. Porque senão confunde, a hora que você bate o olho, parece que faz parte do desenho. Então, a linha de cota ela tem que ser ou deslocada um pouquinho aqui para baixo, ou, cadê? Aqui, ó, aqui para cima. Não aqui, ó, nessa continuação bem retinho ali, aí não pode, tá bom? Agora, se quisesse colocar aqui para baixo, pode. Aqui não. Mas aqui para baixo, aí poderia ter colocado essa linha de cota. Certo? Mas às vezes não dá para escrever essa linha inteira, não dá para escrever o número ali no meio, né? Porque os pedacinhos são bem pequenos. Então, se faltar espaço, pode usar alguma dessas alternativas. O que que é? É colocar a linha de cota, tá vendo que as flechinhas estão para o lado de fora? E aí o teu número vem aqui, que é para indicar, ó, 5 é a medida daqui de dentro. É uma alternativa. Olha aqui, desse mesmo jeito, ó, 3, tá vendo que a flecha está indicando que a medida de 3 é aqui do meio, ó. Isso daqui que vale 3. Mas aqui, para fazer o 3 aqui no meio, eu vou fazer com o número muito espremidinho, e aí vai ficar ruim de ver. Os números no seu desenho, eles têm que ter um padrão de tamanho. Não pode colocar no lugar que tem espaço, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, se eu fosse cotar esse lado, ignora aquela cota ali, né? Cotei esse lado, aí aqui eu venho e coloco um 3 grandão. Aí agora eu vou cotar aqui, eu coloco um 2 pequenininho. Não pode ficar aumentando e diminuindo, tem que ter um padrão nessa letra. Aí, se não tá cabendo no padrão essa letra aqui, aí você faz para fora. É uma alternativa. Outra alternativa é fazer essa linha aqui, ó, vai chamar. Por exemplo, ó, você vai medir daqui a aqui. Então, aqui é 6. Tá vendo que essa linha aqui tá mostrando com essa flechinha. Deixa eu colocar vermelho, que talvez é melhor para ver, né, gente? Aqui você tá mostrando com essa flechinha. Tá bom? Agora, aqui já vai vir outra. Ó, você pode usar esses pontinhos, que é para representar que aqui vai mudar a medida. Então, esses 2,5 aqui é desse pedacinho daqui do meio. E aí também não dá para escrever 2,5 aqui, não dá para colocar do lado, porque vai parecer que é dessa parte. Aí você faz essa chamadinha desse jeito e coloca 2,5 para mostrar que é desse pedacinho. Bom? Aí você pode colocar do outro jeito aqui para mostrar que aqui também é 11 e arrumando esses pedacinhos. No começo, gente, a primeira peça que vocês for cotar, vocês vão ter que ficar voltando nessas regras o tempo todo, porque você não vai lembrar, você vai chegar num pedacinho pequeno e vai falar assim, ixi, como que é que eu podia fazer aqui mesmo? Aí você volta lá nas regras. Depois de um tempo, isso fica automático, tá bom? Ó, mais uma regra. Arestas, eixos e linhas de centro não podem ser usadas como linhas de cota, mas podem ser usadas como linhas de chamada. O que é isso, gente? Sempre que eu tiver, por exemplo, eixo de centro, é aquele traço e ponto, tá vendo aqui? Que é para mostrar um eixo de simetria da peça. Ele não pode ser usado já como cota, você já vinha aqui em cima dele e usar um número. Mas ele pode ser usado como chamada. Olha aqui, sempre que a peça tiver um furo, a gente faz linhas de centro. A gente vai falar disso mais ainda, tá bom? Mas o que é essa linha de centro? É aquela linha traço e ponto fina, que é para indicar onde está o centro da peça. Tá vendo que aqui eu fiz daqui e daqui. Você acha o centro certinho dessa peça. Aí essa linha de centro, você pode continuar ela aqui e usar ela como chamada. Tá bom? Agora, você não pode vir aqui em cima dela e já colocar um número para usar ela como linha de cota. Você pode indicar, bom, essa distância aqui é 15 milímetros aqui do começo dessa peça, tá bom? Olha aqui, ó, cotei aqui no meio da peça, repara que essa peça tem várias cotas já, ó. Aqui indicando esse comprimento, e aqui esse 20, ó, tá indicando essa distância, esse diâmetro dessa peça, tá bom?
Mais uma, os números indicativos das cotas não devem ser interceptados por nenhuma outra linha do desenho. Os números não podem ser interceptados. Repara que o que eu falei, que era sempre indicado colocar a cota no meio, o número no meio da cota, mas o 20 aqui está deslocado. Nesse caso, pode, porque se você fosse fazer o 20 bem aqui no meio, ia ficar confuso com essa linha traço e ponto e o 20 em cima dela, ia misturar ali. Aí você pode dar uma deslocadinha nesses casos. Porque aí quem vai prevalecer? Não é que ele tem que ficar no centro, é que não pode interceptar os números. Aí, nesse caso, você dá uma arrastadinha nesse número para cá, para o lado. Elementos que se repetem podem ter a cotagem simplificada. Olha aqui o exemplo. Eu tenho 2, 3, 4, 5 furos, não é? 5 bolinhas. Eu vou representar aqui o seguinte, ó. Fiz uma cota aqui falando que essa distância aqui é de 6. A partir disso, você vai ter uma separação entre esses furos, ó. E aí, então, você pode indicar com esse 4 vezes. O que ele está me indicando? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Repara, ó, daqui até aqui é 15. Daqui até aqui é 15. Daqui até aqui é 15. E daqui até aqui é 15. Então, essa distância é 4 vezes de 15. 4 pedaços de 15 nos furos dessa peça aqui. Então, eu faço 4 vezes 15, 60, que é a distância total. Posso indicar assim. Aqui, ó, tá vendo que a indicação de 15 é a distância entre os centros dos furos. Sempre vocês têm que colocar a localização desses centros desses furos. Então, aqui ele está indicando que eles estão a 15 centímetros de separação. Se não uma pessoa pegar, fazer a peça, não souber onde fica o centro dos furos, faz eles mais pertinhos, mais afastados, né? Essa indicação aqui, ó, eu vou mostrar, mas é 5 vezes de diâmetro, essa bolinha cortada significa diâmetro de 6. Quer dizer que cada um desses furos, eu tenho 5 furos, todos eles têm esse diâmetro de 6. Repara que aqui, ó, usou a cota escrevendo para o lado de fora com as flechinhas invertidas. Por quê? Porque ia ficar muito confuso se escrever isso aqui no centro. Tá vendo que não ia ter como você escrever sem cruzar essas linhas? Ah, então você opta por escrever por fora. Tem que ter um pouco de noção de estética. Não ia dar para escrever aqui, ó, 5 vezes diâmetro de 6. Ia virar um rabisqueiro que quem pegasse não ia entender. Então, a gente coloca isso lá para o lado de fora, para indicar. E aí, não precisa colocar aqui, ó, em todas as peças, todas elas têm o diâmetro de 6. Ia ficar muito rabiscado também, não ia? Aí, vocês optam por quê? Por escrever em uma só. Fica mais limpo o teu desenho. Mais fácil de enxergar, de entender. Bom? Se vocês quiserem fazer pergunta a qualquer momento, vocês vão me parando aí. Mais uma regra. Cota de formas circulares. Aí vai ter várias regrinhas para isso. Quando o ângulo for menor de 180 graus. Lembra que 180 graus é metade de uma volta, né? Isso aqui é 180 graus, ó. Se aqui for 0 graus, né? Da metade da volta, aqui é 180. Metade de uma circunferência. Então, se o ângulo for menos da metade de uma circunferência, aí a gente vai colocar a medida do raio dessa circunferência. Então, por exemplo, tá vendo que é só um pedacinho aqui de circunferência? Ah, então a gente vai anotar o raio. Aí você pode escrever, quando ele não é muito claro de ver, não tá muito claro que isso é um raio, né? Aí a gente escreve R e o valor. O raio aqui dessa circunferenciazinha que aparece é de 12 milímetros. Ou você pode colocar para o lado de fora, o raio de 10 milímetros daqui, ó. Certo? Pode escrever ainda, ó, marcando
o centro aqui bonitinho, ó, aqui é o centro desse canto, né, ó, tá vendo esse canto arredondado? Ainda é menor de 180 graus, então eu vou anotar só o raio. Minha cota sai dessa linha de centro até chegar ali na tua superfície, e aí você coloca o valor. É um raio de 10 milímetros. Ou se ficar ruim de escrever, também pode escrever para o lado de fora. Se ficar muito apertado para colocar esse número, tá bom? Então, pode ser sem essa indicação de centro e com indicação de centro. Agora, quando o ângulo for maior de 180 graus, maior de 180 é mais do que meia volta, aí já começa a ser um pouquinho maior. Aí, então, a gente vai cotar diâmetro. Lembra numa circunferência que é o raio, o diâmetro? O raio é do centro até a superfície, né, da circunferência. E o diâmetro é 2 vezes o raio, é quando vai de um lado ao outro dessa superfície. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que cotar diâmetros. Olha os jeitos que eu posso cotar diâmetro. Eu posso puxar aqui pela beirada e mostrar que esse diâmetro é de 20. Nesse caso aqui, eu posso colocar as cotas aqui para o lado de fora e o diâmetro, cuidado, aqui é o diâmetro, é de 10. Eu posso puxar para esse lado, falar que aqui o diâmetro é de 10. Eu posso fazer a cota aqui dentro, ó, esse eu gosto, porque eu acho que fica fácil de ver, tá bom? E aí você coloca o número aqui fora que o diâmetro é de 10 também. Certo? Então tem que lembrar isso, se você vai cotar raio ou diâmetro, é regra, qual que você deve cotar quando você chegar em superfícies que são curvas, circulares. Em círculos concêntricos, é permitido cruzar linhas de cota. Lembra que eu tinha falado? Não pode cruzar linha de cota. Tinha falado aqui, ó. Não pode cruzar linha de cota, né? Mas, toda regra tem sua exceção. Se for círculos concêntricos, tá vendo que o centro desses dois círculos é o mesmo? Círculos concêntricos, aí você pode cruzar suas cotas. Tá bom? E os números, repara que eles estão deslocados. Eles são deslocados para conseguir entender. Vocês não vão querer colocar os dois aqui nesse centro e vai virar um risqueiro sem fim. Tá bom? Aí, nesse caso, a gente pode cruzar. No 16, a forma ao lado... Professora, daí, por exemplo, caso eu queira fazer para facilitar o entendimento desse, por exemplo, desse 28, eu posso colocar as setinhas para fora, apontando para dentro, e anotar o número 28 na ponta da seta, indicando que é o círculo maior? Pode. Ah, sim. Sim, e pode do jeito que eu mostrei. Aí você pode usar desse jeito aqui que você estava falando, né? É, no caso, esse segundo exemplo do B aí. Pode, sim. Ok. Aí isso daí, aí vai a gosto. Tem umas coisas que são regras, que você tem que seguir algumas coisas, cada um vai começar a colocar um jeito que gosta mais. Aí é bom senso e gosto mesmo. Vocês vão ver que tem uns desenhos que vão ficar meio estranhos, assim, aí depois vocês vão pegando o jeito de colocar cota, tem uns que fica mais claro de ver. Você falou, se a gente enxergou uma forma aqui que talvez fica mais claro do que cruzar essas linhas. Mas não é errado cruzar essas linhas também. Olha aqui, se eu tiver, aqui no 16, uma coisa desse jeito, ó, é um cantinho arredondado, certo? Junto com um furo aqui já. Então, aí a gente cota deste furo o diâmetro, porque ele tem mais de 180 graus, repara que aqui é 180 graus, ou seja, ele é uma volta completa. Ah, então, esses 16 é o diâmetro desse furo. E aqui eu tenho um quarto de volta, né? Só esse cantinho aqui. Então, é menos de 180 graus. Então, eu tenho que cotar o raio. Aí eu pego usando. Se os dois tiver o mesmo centro, ó, repara que o centro dos dois é o mesmo, tá batendo aqui. Então, eu coto saindo daqui do centro, indicando que o raio dessa parte aqui é 14 e o diâmetro desse daqui é 16. Mais regra, gente. É regra que não acaba mais, hein? Olha aqui no 17.
As distâncias entre os centros dos furos são cotas de grande importância. Lembra que eu já tinha falado no outro? Sempre vocês me cotam as distâncias desses centros aqui dos furos, ó. Então, eu posso usar essas linhas de centro como linha de chamada, lembra? Percebe que eu só continuei ela, e aí eu coloquei a distância entre esses dois centros. É muito importante que a gente localize o centro desses furos nas figuras. Olha lá o que eu tinha falado naquele exemplo, que esse símbolo aqui era de diâmetro. Então, no 18, está indicando que a gente pode usar esse símbolo, que é um O, né, com um corte. Ele é indicado sempre para diâmetro. Quando? Aí vai a teu gosto, mas normalmente usa isso quando não dá para enxergar muito bem. Que nem aqui, ó, é um furo pequenininho. Fica muito rabiscado, talvez, fazer umas coisas assim. Então, aí você coloca essa setinha e essa bolinha para indicar que 1,5 é o diâmetro desse furo. Olha aqui, nesse caso, você coloca uma seta só, pode ser feito, e coloca esse símbolo para indicar que essa seta aqui não é a raio que você está colocando, é o diâmetro. E aqui, ó, você está olhando só de um lado, né? É como se fosse um cilindro, você nem está vendo que do outro lado aqui, isso daqui é circular. Então, aí você tem que indicar que é circular, mostrando que esse tamanho aqui é o diâmetro. Quando a circunferência não estiver explícita, não der para ver muito fácil que isso daí é um cilindro. Aí você vem e fala, ó, é um cilindro, 12 é o diâmetro dele. E se eu tiver chanfro, gente? Chanfro é esses pedacinhos aqui, ó, inclinadinho na peça, tá bom? A gente vai ter que indicar a inclinação desse chanfro, tá bom? Aí, quando é de 45 graus, você pode colocar essa indicação com vezes. Mas só se for de 45. Se quiser decorar sempre já colocando o ângulo, aí eu já vou mostrar ali para frente. Aí, então, sempre tem que indicar essa angulação, tá bom? Aqui, o que ele está indicando? Esse 3 vezes de 45 é que esse tamanho aqui é de 3 milímetros e o ângulo que ele está fazendo é de 45 graus. Então, você pode colocar essa indicação aqui no chão de cota. Vamos para o 20. Em cotas inclinadas, manter o número paralelo às linhas de cota. Ó, repara que aqui está inclinado. A cota, você não pode vir fazer assim, hein, gente? Ó, puxar, fazer uma cota reta, sabe? Tá vendo que fica estranho. A cota, ela sempre vai acompanhar a tua linha aqui, ó. Ela sempre é paralela com a superfície. Então, o número, tudo vai acompanhar essa superfície, é sempre paralelo. Não me importa como é a superfície. Se a superfície fosse assim, de descida, a cota ela vai vir acompanhando, sendo paralela a essa superfície. Aqui as linhas de chamada e a cotinha aqui paralela. As cotas, olha aqui no 21, as cotas menores ficam mais próximas do contorno da figura e as maiores mais afastadas. Quando você tem peça, tá vendo que tem pedacinhos menores e maiores? Por que isso? Porque se você estivesse começando a medir aqui embaixo, ó, esse 18, né, que tá ali em cima, tá invertido, isso daqui que é um scanner, saiu invertido, gente, é um 8, 1, 3, a imagem tá invertida. Se você começasse a medir primeiro essa daqui grandona, para depois essa pequena e depois a outra, repara que ia ficar tudo cortado essas linhas de chamada com a minha cota. Então, assim, fica uma forma mais simples, mais esteticamente, não fica melhor do que se fosse tudo cortando uma cota na outra? Não sei se vocês enxergam o que eu estou falando. Por exemplo, se fosse assim, ó. Aqui eu vou cotar 18. Aí aqui, então, vai subir essa linha, eu vou cotar 13, certo? Agora, para cotar de 8, eu vou ter que subir essa linha aqui, e vou cotar de 8 aqui. Tá vendo que você tem essas linhas aqui que ficam uma cortando a outra? Fica péssimo de ver isso. Então, a gente cota sempre primeiro os menores e depois vai aumentando as medidas da peça. Vamos para 22.
Nas figuras simétricas, as cotas perpendiculares ao eixo da simetria são dadas entre os pontos simétricos de lados opostos ao eixo. E que está indicando, ó, aqui está a simetria. Para indicar simetria, eu uso sempre traço e ponto. E que a simetria é a partir desse traço e ponto que eu fiz ali vermelhinho, a tua peça vai ter os mesmos tamanhos dos dois lados. É dividir em dois lados exatamente iguais. Aí, então, a cota, ela vai vir perpendicular a essa linha de simetria. Tá vendo que elas estão aqui em cruz, fazendo 90 graus? Isso é perpendicular. Aqui é a outra cota. E repara que ainda assim, ó, a menor tá aqui primeiro e depois a maior, a de 12. Começa pela menor e depois é pela maior. Aqui também, ó. Aqui também era um eixo de simetria, porque ele está indicando com traço e ponto. E aí, então, as cotas estão perpendiculares a esse eixo de simetria. Certo? Dúvidas até aqui? Muitas regras? Deixa aí. Bastante. É ruim, mas aí, né, quando vocês pegarem a apostila, eu vou mandar para vocês, mas vocês têm todas essas regras aqui no começo dela, tá bom? Então, então no caso não precisa desses slides que eu ia pedir agora. Eu vou mandar, mas não precisa. Naquela apostila lá para Ela tem toda a teoria aqui, ó. Explica, tem exemplos. Vocês vão ver que tá tudo anotado, porque é difícil, né, lembrar no começo sobre isso. Sim. É muita Eu ia comprar um caderno só treinando para decorar. Mas até que não parece, sei lá, ser tão complicado. É mais prática. Não é complicado. É regra, né? Então você tem que saber a regra, decorar. É mais usar prática isso. mesmo e você pegar o jeito. Isso. Depois vocês vão ver que vocês acham até estranho quando você vê uma cota que está errada na figura. Você escreve uma palavra errada, sabe aquela história? Não sei como escreve essa palavra. Você escreve de 2 jeitos e dá uma olhada para ver qual que é o certo? Uhum. Quem usa essa técnica aí? Não sei a regra de português. Aí você vai escrever. Parece que uma no teu olho parece que fica estranho. Você fala assim, parece daqui tá estranho, não é assim. Aí você consegue descobrir a certa. A cota é a mesma coisa. Depois, no deve vocês vão olhar e falar assim, nossa, daqui parece que tá estranho. É porque é o outro jeito. Por isso que tem que ter uma borracha boa, para apagar a hora que você fizer alguma coisa, olhar e falar, tá estranho esse negócio. Você apaga sem borrocar tudo ali a folha. Vai me garantir que a borracha que eu comprei era boa. Garantiram? Então tá bom. Não pode ser borracha durona, né? Se for essas que vai fazendo pó, normalmente elas não Olha, eu borram. comprei uma Faber-Castell para desenho. Não é aquela massinha, mas... Tá ótimo. A que eu tenho aqui, eu tô com uma Faber-Castell dessas de capinha vermelha. Eu fiz esses dias letra aqui num papel e apaguei e apaga super bem. Então, a minha era capinha de papel. Ela falou que é para desenho mesmo. Então tá ótimo já. Pessoal, agora eu vou dar vários exemplos de peças cotadas, já para vocês verem a indicação, como que aparece numa figura, tá bom? Olha aqui o que eu falei, vamos começar aqui pelo ângulo, porque ali não estava muito claro, só tinha o caso de 45, né? Você vai puxar uma retinha aqui, que é a tua linha de chamada, tá bom? E aí, você vai colocar a inclinação. Repara que isso daqui tá inclinado, né? Tá tortinho. Então, você vai colocar, ó, cota de ângulo é criada a partir de 2 segmentos. Então, tem que ter esses 2 segmentos. Repara, tá? Aqui, ó. Isso é 75 graus. Olha esse outro aqui. Arcos cujo centro não está identificado. Tá vendo que não estou mostrando onde está o centro? Eu não estou fazendo aquela linha de traço e ponto. Então você tem que colocar o R na frente para falar que... Daí, no caso, esse ângulo de 75 graus, ele é identificado a partir de onde? Tipo... A partir dessa reta aqui, ó. Uhum.
Lembra que, ó, aqui é 90, né? Uhum. É um cantinho de parede. Esse 75, repara que tua reta, tua pecinha tá um pouquinho para cá. Então, é esse aqui que é 75, esse pedaço. Agora, Entendi. se indicar a partir de outro lugar, pode. Olha aqui esse daqui. É a partir daqui até aqui. Esse daqui que eu estou indicando que é 60. Eu poderia ter feito aqui, ó, por exemplo. Ter vindo daqui, né, com essa. E aí você ia ter uma cota aqui, indicando qual que é o valor desse ângulo aqui. Por exemplo, ele seria 30 nesse caso. 30 graus. Aí não precisa colocar os dois, aí você vai escolher um que fica do jeito que você está notando visivelmente, melhor. Aí você coloca, mas poderia. Só que aí o que você vai colocar é entre sempre as linhas que você está escrevendo. Ó, aqui é 60, ali é 30, aqui esse 75 é entre este e esse aqui. 75. Certo? Então, aqui, Certo, entendi. quando não tem o centro, a gente vai escrever um R para falar que isso é um raio, porque é esse cantinho aqui, ó, que tem essa medida, esse raio dessa voltinha aqui, certo? Aqui, ó, é facultado. O que é isso? Você pode, tu escolha, inverter a seta para evitar sobreposição. Aqui, tá vendo que fica meio apertadinho? Aí você pode colocar essa seta aqui para baixo, o número aqui, para não ter essa sobreposição. Aqui não precisa escrever R, ó, aqui tem uma linha de centro, eu estou mostrando que o centro aqui está nesse ponto. Então, esse 12 é o raio. Aí eu não preciso escrever o R, é o raio desse pedaço aqui de circunferência. Certo? Olha lá de cruzamento. Cruzamento entre linhas de chamado é permitida. Ó, isso daqui é uma linha de chamada. Tá falando que eu vou fazer a medida desse canto, por exemplo, até esse. Essa é uma linha de chamada aqui, né? Aí eu tô cotando, cortado com essa outra linha de chamada aqui, ó. Elas cortaram, mas é permitido. Agora, entre cota, não. Só tem um caso que é permitido, quando é centro de círculo entre cota. Então, quer dizer que esse 30 aqui, ó, é a medida daqui até aqui. Esse 35 é a medida daqui até aqui. Repara que essas duas cotas estão alinhadinhas aqui, e nessa figura ele não está mostrando isso. Mas é aconselhado que fique sempre alinhado. Você não vai fazer uma aqui em cima e, por exemplo, essa de 30 mais aqui embaixo, tá bom? Você sempre faz elas na mesma linha, cotas, quando é assim nesse caso. Olha aqui. Aqui eu vou cotar esse pedacinho, ó. 10, eu venho aqui na mesma reta, faço esse outro pedacinho, 10. Os menores primeiro e os maiores depois. Depois é 45 e depois tudo esse lado aqui é 65, tá bom? Aqui nesse outro caso, ó, eu tenho um chanfro, né? Então, a gente pode ou indicar esse ângulo, né? Algum ângulo e medida para conseguir identificar. Você pode vir também e colocar os dois lados dessa medida. Então, aqui, por exemplo, a pessoa optou por cotar esse lado, que é 10, esse lado aqui, ó, esse daqui é 10. E optou por cotar o outro lado aqui, que é 15. Também pode. Aí, cotou aqui, que é 15. Ou você cota um lado e coloca o ângulo. Pode ser. Aí vai a sua escolha. Normalmente, com medidas, dependendo, é mais fácil. Porque não sei se vocês repararam, a gente não pediu transferidor. Então, ângulo, para você cotar, você precisa de um transferidor. Agora, aqui, ou a gente vai cotar com a régua, ou vai usar a matemática, que vocês já sabem para conseguir achar esses ângulos aqui. Repara que tudo é triângulo, né? Vocês conseguem achar esses ângulos sabendo cateto, hipotenusa, relações de triângulo. Se não, teria que usar um transferidor. Aqui o que eu já tinha falado, né? Os arcos que o centro é identificado, a gente não usa o símbolo R.
e dá preferência, gente, não é regra, mas a preferência é a inserção de cotas totais. Ou seja, não ficar fazendo tudo de pedacinho, você vai lá e coloca elas, as maiores no desenho. Repara que aqui está falando a escala, né, desse desenho, a gente vai ainda falar de escala. Mas essas cotas, os valores que estão aqui, ele vai me dar, do jeito que está nessa escala, a medida real do meu desenho. Então, quer dizer que meu desenho aqui, essa medida é 65 milímetros, é que tua peça também tem 65 milímetros. Normalmente, sempre, na verdade, nas cotas, vai te dar a medida real do desenho. Pode ser que seja uma casa, e aí tá num papel, o desenho é assim da casa. O número que tá ali na cota é o valor de verdade que vai ser essa casa. Por exemplo, vai ter um muro de 10 metros. Aí, ali naquela cota, o desenho é desse tamanhozinho, mas você vai escrever 10, pode colocar 10 metros, que está representando aquele tamanho, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais lá em escala. Só lembrando que sempre é número real aqui na cota. Agora, olha aqui quando eu tenho várias circunferências, né? As circunferências tem cota de diâmetro, mas aí não precisa colocar o símbolo, porque aqui, ó, tá vendo que tá bem indicado que isso daqui é o diâmetro? Repara que aqui a gente cruzou as linhas de cota porque é permitido, porque elas são concêntricas, esses dois. E coloquei os números mais para os cantinhos, para não cruzar com mais nenhuma letra. O número fica limpo para se ver, tá bom? Aí aqui o que eu tô falando, que elas foram deslocadas para não ter sobreposição. Pode, se quiser, inserir cota em área interna da peça para mostrar a distância entre os centros. Pode, é facultado. Normalmente, as cotas a gente coloca sempre para os lados externos da peça. Vocês repararam? Olha aqui essa figura que está cotada. Não tem quase cota para o lado interno. Tá para o lado interno, só aqui, ó, os raios, né? Os raios. Esse pedacinho aqui que está mostrando aqui o raio. O resto está tudo para o lado de fora. Agora aqui, como é para mostrar a distância entre esses dois centros, então, se quiser, pode colocar essa cota aqui dentro da peça. Não é indicado que você começa a poluir muito a peça, então você escreve para o lado de fora para ficar o desenho da tua peça bem limpo. Aqui, de novo, ó, as cotas estão cruzadas. Aqui, tá vendo que é só um pouquinho curvadinho? Aí, só mostrou que esse raio não tá muito claro, né, que é um raio. Então, você escreve com R, que nem a gente tinha falado. Lembra que as distâncias do centro sempre tem que ser medidas. Aqui é a cota dela para medir essas distâncias do centro dessa peça. Tranquilo? Olha aqui, esse exemplo. Lembra que aqui é um furo, ó. Tá mostrando com linhas de centro, mas é tão pequenininho, como você vai colocar o diâmetro aqui dentro? Então, você pode usar essa indicação de diâmetro junto com aquele que eu falei, ó. Lembra quando não dá para escrever, que você pode fazer essa chamadinha? Aí, então, ele fez a chamada e fez o símbolo para falar que 1,5 é o diâmetro daqui. Tá bom? Aqui, ó. Esse 16, repara que ele está em perpendicular com essa linha aqui de traço e ponto. Essa linha de traço e ponto, ela também está indicando um eixo de simetria dessa peça, é igual dos dois lados dela, tá bom? As cotas partem sempre do centro das circunferências e arcos. Ó, aqui tem um centro, né? É o centro desse arco. Então, eu vou puxar aqui. Posso usar esse segmento como linha de chamada, peço daqui, e aí eu faço essa distância aqui, ó, que é a distância desse centro aqui. Agora, ó, eu tenho outro centro, então você tem que sempre marcar a distância entre dois centros. Outra cota aqui colocando a distância entre esses centros. Aqui, tá vendo que o ângulo é maior de 180, então você tem que colocar o valor do diâmetro. Coloquei a distância desses dois pontos, perpendicular, tá bom? A linha de simetria. Coloquei o tamanho total dessa peça, desse lado.
Aqui coloquei o tamanho total dessa peça. E aqui, ó, o centro aqui dessa circunferência daqui. Repara que elas estão aqui, ó, numa mesma linha. Elas estão alinhadinhas. Não tá uma mais para cima, uma mais para baixo. Olha aqui em peças simétricas, que a gente tinha conversado. Sempre você vai colocar perpendicular ao eixo de simetria. Aqui é teu eixo de simetria. Um menor e vai indo para o maior. As medidas de cota, tá bom? E as medidas totais no sentido do eixo aqui de simetria, que é fazendo perpendicular a elas, tá bom? Olha aqui, eu tenho que cotar, na verdade, essa entrada, né? Então, aqui ele usou esse pedaço do contorno como linha de chamada. Repara que eu só coloquei o 15 desse lado. Eu não preciso colocar o 15 desse lado também, porque se é uma peça simétrica, vai ficar com muita cota, então só de um lado já é o suficiente. Então, aqui desse lado eu coloquei o 15 e coloquei que todo esse lado é 65. Não preciso vir aqui desse lado e marcar que isso também é 65, porque se é simétrico, vai estar do mesmo valor, tá bom? Aqui, ó, como o objeto é simétrico, não é necessário cotar o outro furo. Então, aqui colocamos uma medida de diâmetro, porque é um furo. Não preciso colocar nesse também, porque ele vai ter o mesmo valor. É necessário sempre, gente, ó, repara que aqui eu estou cotando a distância entre esses furos, ó, que é 74. Então, não é a mesma medida daqui de cima. Essa de cima, deixa eu apagar um pouco o desenho, que tá muito riscado, ó. Essa de cima é a distância daqui até aqui, né? Agora, aqui, esse 74 é a distância entre os centros dos furos, então eu preciso colocar esse valor aqui também. Esse 30, não necessariamente aqui, ó, é o mesmo que esse daqui, né? Aqui a gente vê que é a mesma largura, mas é necessário, quando não tiver muito claro, você colocar que esse daqui também é o mesmo valor. Por exemplo, aqui essa perninha, né? Essas daqui que eu tô riscando agora, ó, que a distância entre elas 90 é menor do que essa daqui de fora, então precisa colocar. Repara que esse furo aqui, além de eu mostrar a distância entre eles, eu também tenho que mostrar a distância que ele está do começo da peça. Então, tá aqui a cota do centro dele. Mais uma cota indicando essa distância e depois mais uma aqui indicando esse tamanho. Agora, eu coloquei todas as cotas nessa peça. Teria como colocar mais? Teria, mas já não é mais necessário. Você pode colocar mais cotas, mas é indicado que vocês coloquem sempre o mínimo necessário para entender. Não ficar colocando cota para todo lado. Às vezes, quem trabalhar com isso fala, não, eu preciso cotar tudo. Mas é costume para ficar mais prático, mas não precisa. Não precisa vir e ficar colocando cada pedacinho aqui. Não faz parte da regra, tá bom? É só o mínimo necessário para você entender todas as dimensões dessa peça. Gente, foi quase a aula. Olha aqui. Em dimensões reduzidas, se tiver uma peça com pedacinhos pequenininhos, né? Aí, se tiver pedacinhos pequenininhos, lá aquela conversa, ó, eu posso colocar só uns pontinhos indicando as divisões dele. Posso puxar. Daqui tá ruim, porque é uma foto da apostila, tá? Esse desenho aqui é da apostila nova já. Então, aqui eu tô puxando, falando que esse 1 aqui é esse pedacinho, tá bom? E aí, então, você desloca. Não ia dar para escrever o 1 ali naquele meio. Vocês não me tentem espremer letra aqui, que fica horroroso, isso dá errado. Ia virar uma bagunça se quisesse escrever o 1 aqui dentro, né, gente? E aí, então, você puxa esse 1 pro lado de fora. Aqui, ó, eu posso usar aqui dentro da peça, porque ia ficar meio que ruim, talvez dava também, para puxar aqui para fora e escrever esse 5. Mas pode colocar dentro da peça nesses casos. Não é aconselhado ficar colocando sempre dentro da peça. Mas em alguns casos, tá vendo que fica bom para ver? Aí é permitido, certo? Cotei aqui os lados grandes também. Aqui as repetições de furo, a gente já falou, né? A mesma carinha do outro. Olha aqui com um chanfro.
aqui tem uma inclinação. Se ela é de 45 graus, então eu posso falar que esse tamanho que eu fiz aqui vermelhinho é de 2 milímetros e esse ângulo aqui é de 45 graus. Repara que isso daqui é uma peça circular. Como que eu sei? Porque está escrito aqui, ó. O diâmetro é de 12. Essa distância aqui. Se eu conseguisse ver a peça inteira, ela seria um cilindro com diâmetro 12. Aqui, não tá bom para ver, mas eram 2 e 2 risquinhos, né? Para indicar polegadas. Aí, então, aqui não tá mais em milímetros. Aí, sim, você coloca a unidade de medida. Se não for milímetros, tá bom? Ah, e esse símbolo aqui, essa voltinha, significa para falar que a cota já foi inspecionada ou controlada. Olha aqui exemplos, gente, de casos. Lembra que eu falei que vocês vão olhar? Ih, deu o nosso tempo. E ficar claro ou não claro, às vezes? Aqui nesse slide, depois vocês olham lá, eu vou enviar para vocês, tem vários exemplos de o que é certo, o que pode fazer, mas não é recomendado, e o que é errado, tá bom? Oi? Ok, prof. Tá com fome? Agora eu já acabei, gente. Daqui vai ficar... Vou mandar os slides, mas na próxima aula eu termino de mostrar o que é certo, o que é recomendado, e o que não é, e o que é errado. Hoje não tem tarefa. Quem perguntou se tinha tarefa... Uhul! Na próxima... Oi? Ah, por nada. Para a próxima aula, gente, arruma a régua que vocês vão precisar.